Depois de um ano de programa, a gente retorna a Florianópolis e hoje a gente está aqui em Jurerê Internacional. E a primeira matéria a gente gravou na Praia do Forte. Vamos conhecer um pouquinho mais da Fortaleza do Forte? Nós já chegamos aqui agora na Fortaleza, na Praia do Forte, e quem nos aguarda é o Rodrigo. O Rodrigo faz um trabalho muito bonito de conscientização junto à comunidade e aos turistas que aqui vêm visitar. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Prazer. Muito Prazer, bem-vinda, estimada, né? Minha querida, meus queridos, né? É assim que fala o manezinho da ilha? Uma das nossas expressões, né? Tem centenas de palavras, né? O nosso dialeto manezês, né? Arrombaço, bucica, boca mole, cabeça de porão, coxa colada, mas essa é a nossa recepção calorosa, né? O Rodrigo, ele é formado em jornalismo e faz esse trabalho de guia há quanto tempo? E por que esse trabalho, Rodrigo? O Guia Manezinho surgiu, né? A minha formação de jornalista e depois a complementar de guia de turismo, né? Pelo IFSC. Eu enxergava que há muito potencial, como tem nesse lugar incrível aqui, né? Mas contar a história da cidade para as pessoas. No meu caso, muitas vezes para os moradores de Floripa. Como é que eu vou ressignificar, como é que eu vou valorizar a história? Fazendo com que as pessoas que moram naquela região, de fato, tenham orgulho dela. E aqui é um lugar excelente para a gente fazer isso, né? São várias as fortalezas que tem aqui em Florianópolis. O nome dessa fortaleza é o nome de santo, mas não é o único. Todas elas levam o nome de santo. Por quê, Rodrigo? A proximidade da coroa portuguesa com a Igreja Católica, né, naquele momento, faz com que nomes santos sejam relativamente comuns. Então, a gente tem São José da Ponta Grossa, Santa Cruz, de Anhetomirim, por exemplo, né? São esses nomes, entre outros. Rodrigo, eu queria saber por que as fortalezas eram estratégicas. Dois motivos principais. Primeiro, a vinda dos açorianos, né, em torno de 1750. A gente começou a ter colonização açoriana e, junto com a colonização, a construção dessas fortalezas, essas três principais, né? Elas são estratégicas porque era para Portugal fundamental defender o sul do Brasil de qualquer nação inimiga, especialmente a nação espanhola. Então elas defendem a entrada norte, né, da ilha de Santa Catarina. Do lado de lá está o continente, né, tá o estado catarinense, a costa catarinense, e nós estamos aqui do lado da ilha. No sul da ilha tem mais uma fortaleza que também defende aquela entrada. Então defender a região costeira era fundamental para Portugal. Esse era praticamente o último porto seguro até o Rio da Prata, lá no Rio Grande do Sul. Seguro para quê? Para fazer aguada, para fazer refresco, reabastecer, para pegar as embarcações e colocar água, trocar por animais, né? Fazer com que as embarcações fossem reparadas e pudessem seguir viagem aí rumo a esse mundão, né? Os soldados moravam aqui nessa fortaleza? Essa fortaleza tem uma característica um pouco diferente. De como ela fica no continente, né? As outras duas ficam nas ilhas. Os soldados moravam nas redondezas aqui. E isso é uma característica que se perpetuou até o século XX, né? A capela, por exemplo, lá em cima, era utilizada durante muitos anos, ainda é utilizada pelas pessoas da comunidade. O quartel da tropa é infinitamente menor do que a casa do comandante. Por quê? Exatamente, porque os soldados prestavam serviço durante o dia e à noite iam para suas casas, eventualmente iam fazer as refeições nas suas casas, por exemplo. Ao contrário de Anhetomirim, né, como a gente tem um quartel da tropa muito maior. Por quê? Não consigo chegar com tanta facilidade, necessito de barco para chegar e sair da fortaleza. Aqui embaixo a gente vê alguns canhões. Por que eles ficam aqui embaixo, Rodrigo, e não lá em cima? Essa é uma área estratégica um pouco maior, né? Se a gente considerar, por exemplo, o espaço físico que tem lá em cima, porque era preciso bastante gente e mobilidade. A gente tinha em torno de 35 canhões aqui. Para operar um canhão, eram mais ou menos 6 soldados. Então, multiplicando, aí a gente tem algumas centenas de soldados para trabalhar. Claro que eles estavam posicionados mais de 180 graus de abertura e canhões muito diferentes. Então, canhões desde alcance 800 metros até mais de 3 quilômetros. Então, significa o quê? Que havia potência suficiente para os canhões para atingir inimigos em diferentes pontos e quase para atingir um inimigo que estivesse próximo de outra fortaleza. Ele me falou uma coisa bem interessante também, que lá em cima fica um espaço onde está guardada a pólvora. Ali ficava guardada e tinha essa distância. Por quê, Rodrigo?
Imagine que um inimigo está atirando, né? Atirando com um canhão de lá para cá. Se ele atinge o paiol da pólvora, ele destrói a fortaleza inteira. Então aqui embaixo a gente tinha uma casa de palamenta, que é onde ficava guardada uma pequena quantidade para operação, mas a principal, né, a grande quantidade de pólvora ficava guardada lá em cima, atrás da casa do comandante. Por quê? Se eu atirasse desde o mar, seria muito difícil eu atingir o meu paiol de pólvora que ficava lá em cima. É uma questão estratégica também. Essa fortaleza, ela chegou a ser invadida? Em 1777, os espanhóis, a força da fortaleza foi posta à prova, mas a invasão espanhola aconteceu porque eles vieram num volume muito grande de gente. Chegaram a ser disparados alguns dias antes de fato da invasão alguns tiros, né? Tiros de cá, tiros de lá, mas em fevereiro, né? Finalzinho de fevereiro, 25 de fevereiro de 1777, 8.000 homens espanhóis, aproximadamente 120 barcos, imagina o tamanho dessa frota, né? Jamais isso vai se repetir. Vieram e a fortaleza aqui de São José da Ponta Grossa foi a primeira a ser tomada pelos espanhóis. Eles desceram ali em Canasvieiras, fizeram uma invasão por terra e com a quantidade de soldados espanhóis, os portugueses acabaram desertando, acabaram fugindo. E daqui, exatamente dessa fortaleza, foram dadas as ordens para seguir a sequência de ocupação em outras regiões da ilha de Santa Catarina. E o que aconteceu depois? Por 10 meses, né, nós fomos território de fato espanhol. A Espanha tomou essa região toda da ilha. Isso ficou evidente quando depois os portugueses tiveram que devolver uma cidade lá do Uruguai chamada Colônia do Sacramento, que estava ocupada. A nossa ilha era tão importante, tão estratégica, que na hora de refazer um acordo aí no Tratado de Santo Ildefonso, eles fizeram o seguinte: olha, nós devolvemos a ilha de Santa Catarina para Portugal, desde que Portugal nos devolva Colônia de Sacramento. Então também estabelece uma relação importante entre a nossa ilha e o país vizinho, né, o Uruguai. Aqui a gente vê bem a diferença da restauração. Explica para mim um pouquinho o que é restauração e o que é o original aqui, Rodrigo. Essas fortalezas ficaram quase 200 anos, né, abandonadas, até que na década de 70 a UFSC começou de fato a fazer o restauro. E aqui a gente percebe, né, feito até de maneira para ficar evidente, onde tem o tijolinho aqui é parte de restauro. Então janela é restauro, tijolo é restauro. E essa parte aqui, aí ela é toda original. A gente tem até uso de óleo de liga de baleia, uso de conchas, né, que eram feitas as caieiras aqui, na verdade, eram produção de cal. Então, as rochas originais, né, da região, usadas para construir essas fortalezas, tanto é que resistiram mais de 200 anos, né. E quando que a UFSC começou a cuidar aqui da fortaleza, a manter a fortaleza como ela está hoje? Nos anos 70 começou um processo bem importante de restauro das fortalezas, não só dessas, né, das 3 fortalezas. Então, isso que a gente está vendo agora, né, telhado, janela, grama bem cortada, recuperação dos canhões, tudo isso começou a partir dos anos 70, mas se intensificou especialmente nos anos 90. Com a universidade abrindo para visitação, já tendo feito todo o levantamento arqueológico, né? Então, a partir daí a gente começou a ter um uso que antigamente era militar, exclusivamente, agora um uso de conscienciação histórico e turístico também. A gente agora está aqui na casa que era do comandante e o Rodrigo conta para mim que arqueólogos encontraram aqui porcelanas que vieram da China, enfim, de fora. Isso comprova que realmente era uma casa usada como cozinha, quarto, enfim. Ele morava literalmente aqui nesse espaço, Rodrigo. Quando a gente faz essa pesquisa arqueológica, a gente consegue imaginar a vida no local, né? Então, também é local de cozinha, de festas, como se citasse porcelana chinesa, louças de barro indígena também foram encontradas aqui. Isso mostra o quê? Que era um local que havia muita vida, além da vida militar, da disciplina militar, era um local de participação popular, especialmente de participação da sociedade. Nesse caso, como era na casa do comandante, alta sociedade. Garrafas de água mineral importadas, por exemplo, também foram encontradas aqui. Garrafas de bons vinhos de várias partes do mundo também, o resto dessas garrafas foram encontradas aqui também. Agora que a gente já conheceu a casa do comandante, a gente vai conhecer a capela, que tem aqui fora também no mesmo espaço.
A capelinha, ela é uma graça. Ela foi totalmente restaurada. Em que ano? E você comentou comigo também que os moradores aqui da região usam a capelinha ainda, fazem a missa aqui, realizam batizados, é isso? Isso, exatamente. E esse é o principal motivo de a capela ter sido o primeiro local a ser restaurado pela universidade a partir dos anos 70, né, 1970, né, daquela década. O que eles entenderam? Nossa, se esse é um local de uso comum da comunidade, é para essa inserção que nós temos que trabalhar. Então, do que havia aqui, né, apenas as 3 paredes laterais, ali onde tem aquela parede do fundo, que a gente consegue ver a diferença do restauro, tinha uma grande figueira que foi arrancada para ser feito o restauro. Então, batizados foram feitos aqui durante muito tempo. A comunidade, inclusive, usava como uma espécie de gruta, né, durante o período que a fortaleza ficou fechada. Então, esse uso perpetuou-se, foi praticamente o único local que não deixou de ser usado em mais de 2 séculos aqui na Fortaleza de São José da Ponta Grossa. Nesse exato ponto em que a gente está agora, a gente consegue visualizar as outras fortalezas. Quais seriam e onde elas estão? Aqui é o triângulo defensivo bem visível, né? Bem atrás de mim aqui está Santa Cruz de Anhatomirim, né? A maior das fortalezas, né? A mais assustadora, e lá Santo Antônio de Ratones. Então, qualquer embarcação que eventualmente chegasse nessa região norte da ilha seria fatalmente atingida ou por tiros disparados aqui, ou por Anhatomirim, ou por Santo Antônio de Ratones. Esse é o famoso triângulo defensivo do norte da ilha de Santa Catarina. Agora a gente já está encerrando o nosso passeio e eu queria muito que o Rodrigo deixasse um recado para vocês que normalmente vêm aqui, que visitam essas fortalezas para conhecer um pouquinho mais da história, porque realmente é bonito fazer uma fotografia, é bonito o visual daqui de cima, mas o mais importante é conhecer a história, porque tem muita história para contar nessas fortalezas. Deixa um recadinho para as pessoas que gostariam de vir conhecer aqui esse forte tão lindo. Pô, falou bem, né? É tão lindo esse lugar, mas tão importante quanto é a gente valorizar e entender a história. O papel do guia de turismo é fazer com que as pessoas se encantem pelo lugar, que elas olhem e imaginem tudo o que aconteceu naquele lugar. Então fica o convite para vocês, pessoal. Venham, fotografem, valorizem as fortalezas, valorizem a nossa história e, se for o caso, contratem um guia, busquem informação, porque a experiência de vocês de viagem vai ser ainda mais incrível, vai ser ainda mais realizadora. Rodrigo, muito obrigada pelo passeio. A gente vai voltar mais vezes e quero que você nos acompanhe para conhecer as outras fortalezas e um pouquinho mais da história tão linda que tem aqui em Florianópolis. E venham vocês também, vale muito a pena.